Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução dos exames de admissão. Hoje, concretamente, vamos resolver o exame de admissão de Química 1 da UEM de 2022. Então, uma dica para você que vai acompanhar a resolução deste exame: obtenha o exame consigo aí, o exame físico ou eletrônico, para acompanhar a resolução. E do lado coloca uma água e vamos para o que nos interessa. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Número 1 diz o seguinte: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação dos alimentos. Antes de irmos concretamente para dar resposta nesta pergunta número 1, é necessário que você saiba o seguinte. Primeiro, vamos recordar que aqui estamos no capítulo da cinética química. Lembrando que a cinética química é o ramo da físico-química que vai estudar as velocidades das reações químicas e também os fatores que influenciam esta velocidade. Então aqui eu listei aqui os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química, onde primeiro temos o que nós chamamos de superfície de contato, a concentração dos reagentes, e temos aqui a temperatura dos reagentes, e temos também a pressão, e temos aqui o catalisador. Então, lista aí no seu caderno que os fatores que afetam ou influenciam na velocidade das reações químicas é a superfície de contato, concentração dos reagentes, temperatura dos reagentes, pressão que é exercida no sistema e os catalisadores. Primeiramente, quando nós falamos de superfície de contato, não sei se já percebeu que quando nós estamos a queimar a lenha, geralmente a lenha mais grossa demora muito tempo em ser consumida do que a lenha mais fina. Isso tem a ver com a superfície de contato entre as moléculas que entram em choque, em colisão durante esta reação química. Não sei se você sabe que uma reação de queima é uma reação de combustão, é uma reação química em que nós temos um comburente, não é? Que no caso é a matéria orgânica formada pela própria lenha, e o oxigênio que é encontrado no meio ambiente, que é o comburente, e sempre teremos como produtos ali, através do fumo que será libertado a partir daquela queima, o dióxido de carbono e água. E às vezes podemos encontrar o monóxido de carbono. Primeiro, quando nós falamos de superfície de contato, estamos a dizer, quanto menor for o tamanho das partículas dos reagentes, maior é a superfície de contato entre estes mesmos reagentes. Se maior é a concentração, maior é a superfície de contato entre os reagentes que participam durante a reação química, maior serão as colisões que ocorrem entre esses mesmos reagentes e, consequentemente, maior será a velocidade da reação química. Ou seja, quanto menor for o tamanho das partículas reagentes, maior será a velocidade da reação química. O segundo fator é a concentração dos reagentes. Quanto maior é o número de partículas no sistema, maior será o número de colisões que vai ocorrer entre as partículas reagentes. Consequentemente, isso vai acarretar o aumento da velocidade da reação química. Depois temos um outro fator aqui que é a temperatura. Você já percebeu? Geralmente nos dias de muito calor, a comida, a comer os alimentos, tende a apodrecer o mais rápido possível. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque quanto maior for a temperatura dos reagentes, maior será a velocidade da sua reação química, maior será a turbulência e o número de colisões que vai ocorrer naquele sistema. Então, quanto maior for a temperatura dos reagentes, maior será a velocidade da reação química. Um outro fator importante aqui é a pressão. Nós sabemos que quanto maior for a pressão dentro do sistema, menor será o volume desse mesmo sistema. Ou seja, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, quando nós aumentamos a pressão dentro do sistema, nós aumentamos ou aproximamos as partículas reagentes e, consequentemente, ajudamos nas colisões do mesmo sistema. E quanto
mais colisões o sistema tiver, maior será também a velocidade da reação química. O outro fator importante são os catalisadores. Os catalisadores são, na verdade, substâncias químicas que têm como função aumentar a velocidade das reações. Então, quanto mais tivermos os catalisadores dentro do nosso sistema, maior será a velocidade da reação química. E deve ter noção no seguinte, que os catalisadores, numa reação química, eles não são consumidos. Eles participam durante a reação química, mas não serão consumidos. Então, esses são os fatores que afetam a velocidade da reação química. Então, indo concretamente para esta pergunta, que é a pergunta número 1, eu digo o seguinte, vamos ler as afirmações, vamos acompanhar aí. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Ou seja, esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Isso é verdade. Geralmente, por exemplo, o clima cá no nosso país, a temperatura geralmente é muito elevada, pior no verão. Geralmente a comida, se ela ficasse fora de um freezer, de um congelador, geralmente ela iria apodrecer o mais rápido possível. Então, a única maneira, uma das maneiras que nós usamos para poder conservar os alimentos por mais tempo é colocar os nossos alimentos, a comida, dentro de um congelador ou dentro de uma geleira, onde a temperatura é baixa, consequentemente a velocidade das reações ela será reduzida. Então, a primeira afirmação tem a ver com o fator que nós chamamos de temperatura. Quanto maior for a temperatura do sistema, maior será a velocidade das reações químicas. E quanto menor for a velocidade do sistema, menor será a velocidade de uma reação química. Então, a primeira afirmação tem a ver com a temperatura. A opção correta para a pergunta número 1 é a opção C, que diz assim: temperatura, superfície de contato e catalisadores. A opção C é que está certa. Ok? Vamos nós para a segunda pergunta, que é a pergunta 2, que diz o seguinte. A pergunta 2 diz assim, a equação, vou escrever aqui a equação diz o seguinte, x mais y igual a xy2 representa uma reação cuja expressão da lei da velocidade é, temos aqui a expressão da lei da velocidade para esta pergunta, temos aqui a expressão da lei da velocidade. Qual será o valor da constante da velocidade? Pergunta nos pede o valor da constante da velocidade, que é K, sabendo que a concentração de X, aqui nos dá a concentração de X aqui é de 1 molares e a concentração de Y é de 2 molares. Há uma velocidade de 3 molares por minuto. A velocidade aí é de 3 molares por minuto. Ok? Nós já temos aqui a expressão da lei da velocidade. A velocidade é igual à constante da velocidade vezes a multiplicação das concentrações dos reagentes, que no caso é x e y. A pergunta nos pede a constante da velocidade. Para obter a constante da velocidade é bem simples, é só isolarmos a constante da velocidade. Atenção que a constante da velocidade está a multiplicar as concentrações de x e de y, então as concentrações de x e de y vão passar para outro membro antes do sinal de igualdade. Então teremos o seguinte, a constante da velocidade vai ser igual à velocidade dividido pela multiplicação da concentração de x vezes a concentração de y. Então aqui a velocidade já sabemos que é 3 dividido pela concentração de x, que é 1, vezes a concentração de y, que é 2. Então aqui fica 1 vezes 2 vai dar 2, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Vai dar 1,5. 1,5 molar por minuto. 1,5 molar por minuto. Vamos procurar a opção certa para essa pergunta. Eu já vi que a opção certa para essa pergunta é a opção B. Opção B é que está certa. Opção B é que está correta. Pergunta número 3. Vamos lá para a pergunta número 3. Pergunta número 3 diz assim. Considere a reação. Nós temos aí uma reação para a pergunta número 3. Pergunta número 3.
Temos uma reação que diz o seguinte: considera a reação, temos M a reagir com N para formar o oxigênio. Observa-se experimentalmente que duplicando-se a concentração de N, é duas vezes o N, é duplicar, a velocidade de formação do O quadruplica. A velocidade de formação do O vai quadruplicar, ou seja, vai aumentar 4 vezes. E duplicando-se a concentração de M, se nós duplicamos a concentração de M, a velocidade da reação não é afetada, ou seja, não acontece nada com a velocidade de formação de oxigênio, não acontece nada, ok? Então aqui diz o seguinte: a equação da velocidade V dessa reação é, aqui estamos perante a lei de Guldberg-Waage, ou lei da ação das massas. A lei de Guldberg-Waage diz o seguinte: a uma determinada temperatura, a velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevadas aos seus expoentes, que são determinados experimentalmente. Então aqui, na lei da ação das massas, nós geralmente escrevemos a expressão da lei da velocidade, que é dada pela constante da velocidade vezes a concentração, ao produto das concentrações dos reagentes elevados aos seus expoentes. Nós temos como exemplo aqui, temos a reação entre A e B, não é? Temos esse A minúsculo, que é o seu coeficiente estequiométrico, e temos o B minúsculo, que é o coeficiente estequiométrico da substância B, que vai formar a substância C com seu coeficiente estequiométrico, que é C. Então, para escrever a expressão da lei da velocidade a partir desta reação, vamos dizer que velocidade vai ser igual à constante da velocidade vezes a concentração da substância A elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes a concentração da substância B elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é B. Então, também quero te elucidar o seguinte: as substâncias que se encontram no estado líquido e estado sólido não participam na expressão da lei da velocidade. Atenção, substâncias que se encontram no estado líquido e estado sólido não participam na lei da velocidade. Então, mas as substâncias que se encontram no estado gasoso, estado aquoso, participam e influenciam diretamente na expressão da lei da velocidade. Aqui também precisamos de um outro conceito muito importante, o que nós chamamos de ordem da reação. O que seria a ordem da reação? A ordem da reação indica a influência da concentração de uma determinada substância nos reagentes na velocidade da reação. Lembrando que a cinética química vai estudar a velocidade das reações químicas e os fatores que o influenciam. A velocidade de uma reação química, ela é influenciada a partir da concentração dos reagentes e também a partir da sua ordem. A ordem é o expoente que aparece na expressão da lei da velocidade, onde a ordem pode ser ordem 0, quando x é igual a 0. Aqui, a velocidade da reação, quando a ordem é 0, a velocidade da reação não depende da concentração dos reagentes. Quando a ordem da reação é igual a 0, a velocidade da reação não vai depender da concentração dos reagentes. Quando a ordem da reação é 1, quando é ordem 1, a velocidade da reação é proporcional à concentração dos reagentes. Ou seja, se a concentração aumenta 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes, a velocidade da reação, uma vez que a ordem é 1, a velocidade vai aumentar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E o que acontece quando a ordem é 2? Quando a ordem da reação é 2, se nós aumentarmos a concentração dos reagentes 2 vezes, a velocidade da reação vai aumentar 4 vezes. Se aumentarmos a concentração dos reagentes 3 vezes, a velocidade da reação vai aumentar 9 vezes.
Se aumentamos a concentração dos reagentes 4 vezes, a velocidade da reação vai aumentar 16 vezes. Então, aqui nesta pergunta, voltemos a esta pergunta. Diz o seguinte: considera a reação. Diz assim: observa experimentalmente que duplicando a concentração de N, duplicar a concentração de N é aumentar 2 vezes a concentração de N. Diz-se que a velocidade da reação, a velocidade de formação de oxigênio, quadruplica. E duplicando-se a concentração de M, a velocidade da reação não é afetada. Quando a velocidade de uma reação não é afetada, tendo em conta o aumento da concentração de um dos reagentes, significa a ordem desse reagente é igual a zero. Então aqui, escrevendo a expressão da lei da velocidade, lembrando que a expressão da lei da velocidade é dado pela constante da velocidade e multiplicação das concentrações dos reagentes elevados aos seus expoentes. Então aqui nós vamos ter o seguinte: velocidade vai ser igual a constante vezes a concentração de M vezes a concentração de N. Aqui dizem que a concentração de N ela é duplicada, consequentemente a velocidade de formação do oxigênio ou de O ela vai quadruplicar. Isso significa o quê? Só vai quadruplicar a velocidade de formação de O, a velocidade de formação de O, se a ordem de N for 2. Se a ordem de N for 2, assim, fica assim, velocidade vai ser igual a constante vezes a concentração de M vezes a concentração de N. A concentração de N tem que ter ordem 2. E disso quando se duplica a concentração de M, a velocidade de formação do O não é afetada. Significa a ordem da concentração de M é zero. É zero. Então aqui isto fica assim. Então velocidade vai ser igual. Aqui nós sabemos que qualquer número ou qualquer concentração elevada a zero vai dar 1. Então, para esta pergunta, nós vamos ter velocidade vai ser igual a constante vezes N ao quadrado. Nós podemos provar que a velocidade da reação aqui, se nós duplicarmos a concentração de N, a velocidade de formação de O vai aumentar 4 vezes. Dessa maneira, fazemos assim. Vamos ter velocidade vai ser igual a constante, abrir parênteses, 2 vezes a concentração de N elevado a 2. Isto aqui fica a velocidade vai ser igual a constante vezes 4. 2 elevado a 2 dá 4. Então fica a concentração de N. Então isto aqui significa que velocidade vai ser igual a 4 vezes constante vezes a concentração de N. Então nós conseguimos ver que a velocidade de formação do O aqui vai aumentar 4 vezes, vai quadruplicar. Então para essa pergunta a opção correta é a opção B. Pergunta 3, a opção correta é a opção B. É a opção B, ok? Podemos avançar para a pergunta número 4. Pergunta número 4. Diz assim, só continuar a prestar atenção aí na resolução da pergunta número 4, diz assim: a reação de decomposição de amoníaco gasoso foi realizada no recipiente fechado. Está aqui a reação de formação de amoníaco, ou nós vamos ter 2 moléculas de amoníaco para formar nitrogênio e oxigênio. Uma reação que já está acertada. A tabela abaixo indica a variação na concentração de reagente em função do tempo. Então aí nós conseguimos ver que na primeira linha nós temos as concentrações em moles por litros e na segunda linha nós temos o tempo que é dado em horas. Aqui a pergunta diz assim: qual é a velocidade média do consumo de reagente em 2 primeiras horas de reação? Aqui é assim: a velocidade média de uma reação química é dada pela variação da concentração dos reagentes ou dos produtos em função do tempo. Ou onde aqui, se a substância aparece nos reagentes, é importante indicar que essa substância está sendo consumida. Uma substância é consumida quando, à medida que vai decorrer a reação, ela está nos reagentes. E também nós demonstramos, a partir do cálculo da velocidade média, que se trata de um produto quando não aparece nenhum sinal, ou seja, quando o sinal aqui é positivo. Isso significa que à medida que a reação vai ocorrendo, há aumento da concentração dos produtos, ou há aumento da velocidade
de formação dos produtos. Então aqui nessa pergunta, querem a velocidade média do consumo de reagente nas 2 primeiras horas. Então o nosso reagente aqui é o amoníaco. Então vamos dizer velocidade média vai ser igual à variação. Uma vez que o amoníaco se encontra nos reagentes, temos que colocar o sinal negativo. Vai ser igual à variação da concentração do amoníaco dividido. E aqui, na variação do tempo, é necessário sempre multiplicar a variação do tempo, o coeficiente do nosso reagente. Então, o coeficiente do nosso reagente é o amoníaco. Então, vamos ter 2 vezes a variação do tempo. Então, aqui nós sabemos que a variação da concentração do amoníaco vai ser sinal negativo da fórmula, uma vez que o amoníaco se encontra nos reagentes, vai ser igual à concentração final do amoníaco menos a concentração inicial. Isto dividido por 2, que é o coeficiente do amoníaco, que é a substância que se encontra nos reagentes, vezes a variação do tempo. A variação do tempo é dada pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui, querem a velocidade média do consumo de reagente nas 2 primeiras horas. Vamos lá ver quais são essas 2 primeiras horas. As 2 primeiras horas estão aqui. Temos aqui a hora 0, que são 60 minutos. E temos a segunda hora, que é 1 hora. Então, aqui já sabemos que vamos tirar as concentrações neste intervalo entre 8 e 6. Porque as 2 primeiras horas estão entre 0 hora e 1 hora. Então, aqui nós teremos sinal negativo da fórmula, concentração final aqui é 6, menos a concentração inicial que é 8, dividido pelo tempo final que é 1, menos o tempo inicial que é 0. Então aqui fica 6 menos 8 vai dar, acertou quem disse aí, menos 2 dividido por 1. Isto aqui fica, menos com menos vai dar mais, fica 2 menos 1 vai dar 2. Então, aqui, a opção certa para esta pergunta número 4 é a opção B. A opção B é que está certa. A pergunta número 4. Ok? Dando continuidade, pergunta número 5. Diz assim: um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação. Nós temos aqui a equação de formação da chuva ácida, onde nós vamos ter o dióxido de enxofre a reagir com o oxigênio para formar o trióxido de enxofre. Diz assim: em um recipiente de 1 litro, ou seja, o volume aqui é de 1 litro, o volume da solução, foram misturados 6 moles de dióxido de enxofre. Ou seja, o número de moles de dióxido de enxofre são 6 moles. Depois temos aqui e 5 moles de oxigênio. O número de moles de oxigênio é de 5 moles. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de moles de trióxido de enxofre é medido foi. Está aqui o trióxido de enxofre. Vou colocar com uma caneta de cor diferente. É 4 moles. O valor aproximado da constante de equilíbrio o exercício nos pede a constante de equilíbrio. Geralmente, para determinarmos a constante de equilíbrio, precisamos de multiplicar as concentrações dos produtos e dividir pelas concentrações dos reagentes. Atenção que o exercício não nos dá de primeira as concentrações. O exercício vai nos dar aqui o volume, o número de moles dos reagentes e também o número de moles dos produtos, que é o trióxido de enxofre, quando o sistema atingiu o equilíbrio. Então, nós precisamos determinar as concentrações. Então, para determinar as concentrações de cada substância aqui, nós sabemos que a concentração é igual ao número de moles dividido pelo volume. Então, vamos determinar a concentração de dióxido de enxofre, vai ser igual. O número de moles de dióxido de enxofre é 6 dividido esses moles dividido pelo volume da solução, que é 1 litro. Isto aqui vai dar 6 moles por litro. Uma vez que nós sabemos que o volume de toda a solução, de todo o sistema, é de 1 litro, não precisamos de calcular a concentração, né? Já sabemos que esse valor do número de moles não será alterado. Então, se para o número de moles de oxigênio, se é 5 moles,
sendo que o volume é de 1 litro, nós sabemos que o número de moles de oxigênio vai ser igual a 5 moles dividido por 1 litro, só que vai dar 5 moles por litro. E a concentração, quando o sistema atingiu o equilíbrio, neste caso, a concentração de trióxido de enxofre vai ser igual a 4 moles dividido por 1 litro, só que vai dar 4 moles por litro. Então, nós já temos ali as concentrações. Só que aqui, devem prestar atenção neste exercício. Diz assim, em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 moles de dióxido de enxofre e 5 moles de oxigênio, não é? Esse número de moles, que depois nós calculamos, né, vão determinar as concentrações iniciais desse sistema. E depois de algum tempo, sempre quando diz assim, depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio, é necessário escrever ou construir o quadro de equilíbrio. No quadro de equilíbrio, aparece aqui no início as concentrações dos reagentes, sempre vão nos dar as concentrações dos reagentes, porque quando inicia uma reação química, nós precisamos dos reagentes. E sempre para o quadro de equilíbrio, a concentração dos produtos sempre é zero. Por quê? Quando inicia uma reação química, os produtos ainda não estão formados, mas somente na reação só temos os reagentes. Uma vez que, quando inicia uma reação química, os reagentes são consumidos, colocamos X aqui, porque nós não sabemos qual foi a variação. Colocamos X negativo. Esse X negativo significa que a concentração dos reagentes diminuíram, foram reduzidas. E colocamos aqui sinal positivo para a variação da concentração dos produtos. Porque à medida em que a reação vai decorrendo, os reagentes vão diminuindo, vão sendo consumidos e os produtos vão aumentando, vão sendo formados. Por isso que nós colocamos aqui um sinal positivo. Para determinar as concentrações que vão para o equilíbrio, que nós vamos usar para determinar a constante de equilíbrio, geralmente nós fazemos a diferença entre a concentração inicial dos reagentes menos a variação. Está aqui é a concentração de A menos X, concentração de B menos X, e adicionamos a concentração inicial, que sempre para os produtos é zero, e a variação, que é um número positivo. Então, nós temos aqui. Então, aqui, esse exercício quer, no caso, a constante de equilíbrio. Então, vamos construir o nosso quadro para a pergunta número 5. Para a pergunta número 5, nós temos aqui a reação. Aqui a reação de dióxido de enxofre a reagir com o oxigênio para formar o trióxido de enxofre. Então, aqui nós vamos colocar no início da reação e também a variação, o que reagiu no caso, e depois o que nós temos no equilíbrio. Então, é só prestar muito atenção aqui neste exercício. Então, o exercício já nos dá as concentrações iniciais que foram misturadas nessa solução. A concentração de dióxido de enxofre é de 6 moles, só colocar aqui. E a concentração de oxigênio é de 5 moles. A concentração dos produtos, o exercício não nos dá, porque os produtos, conforme eu disse, não são formados quando inicia a reação. Então, aqui nós temos a concentração dos produtos é zero. Depois, para descobrir o que reagiu, nós não sabemos, vamos descobrir mais tarde. Então, nós temos que colocar as incógnitas, uma vez que nós não sabemos. Então, aqui, uma vez que aqui trata-se dos reagentes, vamos colocar um sinal negativo, mas no caso aqui temos o coeficiente, esse coeficiente aqui, este coeficiente é 2, então vamos colocar 2x. Aqui não temos nenhum coeficiente, vamos colocar x negativo. E aqui temos um coeficiente que é 2, vamos colocar mais 2 positivo. Vamos colocar mais 2 positivo. E depois, para ter as concentrações no equilíbrio, é bem fácil fazer a diferença entre a concentração inicial e a sua variação. Então, vamos ter aqui 6 menos 2x, aqui vamos ter 5 menos x, e aqui nós teremos, diz aqui, atingido o equilíbrio, o número de moles de trióxido de enxofre é de 4 moles, né? Nós determinamos a concentração, sabemos que a concentração é dada pelo número de moles dividido pelo volume, é só dividir o número de moles pelo volume. Então vamos ter aqui a concentração quando se atingiu o equilíbrio, que é 4 moles por litro, é só colocar aqui. Então, a partir deste quadro já é possível obter as concentrações
que participam durante o equilíbrio, aquelas concentrações que nós vamos usar para determinar a resposta certa para essa pergunta, que é o valor aproximado da constante de equilíbrio. Para isso é bem fácil, é muito bem fácil. Ok, aqui nós sabemos que aqui é a soma, não é? Nós queremos aqui saber qual foi a variação, então vamos dizer o quê? Nós sabemos que a concentração inicial mais a variação vai dar a concentração no equilíbrio. Então vamos dizer 2x vai ser igual a 4. Então, o objetivo aqui é achar o valor de x. Para achar o valor de x, é só isolar o x. O 2 está a multiplicar o x quando passa para depois do sinal de igualdade, passa a ser dividido. Fica x vai ser igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, nós já sabemos que a variação, o valor de x, no caso, é 2. Então, para obter as concentrações no equilíbrio é bem fácil. É só levarmos este valor para a concentração no equilíbrio de dióxido de enxofre. Vamos ter 6 menos 2x. Isto aqui fica 6 menos 2 vezes. Já sabemos que o valor de x é 2. Isso substituir aqui. Fica 6, vai ser igual a 6 menos 4. Isto aqui vai dar 2. Não é? Então, a concentração aqui no equilíbrio é de 2. Já podemos apagar aqui. Aqui, vamos fazer a mesma coisa para a concentração de oxigênio ao nível dos reagentes. Vamos ter, já sabemos que o valor de x é 2, então vamos ter o quê? Vamos ter aqui 5 menos x. Isso aqui vai ser 5 menos, o valor de x é 2. 5 menos 2 vai dar 3. Então, já temos aqui as concentrações no equilíbrio, tanto dos reagentes assim como dos produtos. Uma vez que nós já temos as concentrações no equilíbrio, tanto dos reagentes assim como nos produtos, já é possível calcular a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é dada pela multiplicação das concentrações dos produtos dividido pela multiplicação das concentrações dos reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos. Quando nós falamos de coeficientes estequiométricos, estamos a falar desses valores que aparecem aqui à frente. Então, sabemos que a concentração de trióxido de enxofre é elevado a 2 porque o coeficiente é 2, dividido pela concentração de dióxido de enxofre elevado a 2, porque o coeficiente ali é 2, vezes a concentração de oxigênio elevado a 1, porque nós temos aqui como coeficiente 1, só que não se coloca. Então, sabemos que a concentração de trióxido de enxofre no equilíbrio é 4, né? É só colocar 4 dividido por 2. E aqui a concentração de dióxido de enxofre no equilíbrio é 2. Então, vamos ter 2 elevado a 2 vezes a concentração de oxigênio no equilíbrio, que é 3. Isto aqui fica... Aqui é 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, vai dar 16. 2 ao quadrado é 4. Fica 16 dividido por 4. Isto aqui vai dar 4. E 4 dividido por 3. 4 dividido por 3. 4 dividido por 3. Isto aqui vai dar por aí 1,33. Então, aí para essa pergunta, a opção correta é a opção D. É a opção D. Aproveita aí e faça o screenshot para passar depois. Nós vamos avançando. Ok, vamos lá. Pergunta a seguir. Pergunta número 6. Diz o seguinte. Dadas as seguintes afirmações. Durante o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Isso é uma verdade. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Geralmente, quando o equilíbrio num sistema é atingido, a velocidade de formação dos produtos, que é a velocidade da reação direta, e a velocidade do consumo dos reagentes, que é a velocidade da reação inversa, permanecem constantes. A afirmação 1 está certa? 2. Antes de se atingir o equilíbrio, a concentração dos reagentes diminui e a concentração dos produtos aumenta. Isto é verdade, né?
Conforme eu disse, quando ocorre uma reação química, os reagentes são consumidos. Se os reagentes são consumidos, significa que a concentração dos reagentes vai diminuir. Os produtos, durante uma reação química, eles são formados. Consequentemente, a sua concentração vai aumentar. A afirmação 2 está certa. A afirmação 3 diz o seguinte: atingido o equilíbrio, as concentrações das substâncias intervenientes na reação, as substâncias que intervêm na reação são os reagentes e os produtos. Sempre vão permanecer constantes quando se atinge o equilíbrio. Por isso, a afirmação 3 está correta. Pergunta número 4 diz o seguinte: um exemplo de uma reação de equilíbrio é a que ocorre entre o hidrogênio. Vou colocar esta reação para a pergunta número 6. Pergunta número 6 está aqui. É a reação de formação de ácido iodídrico, onde nós temos o hidrogênio no estado gasoso a reagir com o iodo, também no estado gasoso. Esta reação é uma reação reversível, ou seja, é uma reação onde ocorre no estado de equilíbrio, onde vai se formar o ácido iodídrico. Então, representa-se assim a reação de formação de ácido iodídrico a partir de hidrogênio e iodo. Então, para esta pergunta, as afirmações, todas elas estão corretas. Logo, a opção correta para a pergunta número 6, a opção correta aí é E. Vamos para a pergunta 4, já calculamos, dissemos que a opção correta é D, para a pergunta 6 é E. Pergunta 7. Pergunta número 7. Vamos lá para a pergunta número 7. A pergunta número 7 diz o seguinte: a concentração dos íons de hidrogênio, uma solução de 6 vezes 10 elevado a menos 7 mol de ácido sulfídrico, ou seja, a concentração de ácido sulfídrico, o exercício nos diz que é 6 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro, com uma constante de ionização do primeiro estágio de dissociação. A constante de ionização aqui, que é o mesmo que dizer constante de acidez, é 10 elevado a menos 7. É igual, aqui o exercício nos pede a concentração dos íons do cátion hidrogênio ou do próton hidrogênio. Antes disso, devemos escrever a reação de ionização, né? A reação de ionização, como vai ficar aqui, nós vamos ter o ácido sulfídrico, que vai formar íons H+, e vai formar anião sulfeto. Daquela maneira. Aqui, só que o exercício diz assim: com uma constante de ionização do primeiro estágio, ou seja, aqui só vai ocorrer a primeira ionização. Se ocorre a primeira ionização, só vai se libertar apenas um único hidrogênio. Então a reação deve ficar assim. Ok? Então aqui, para obter a concentração de íons hidrogênio, para esta pergunta nós devemos construir o quadro. Temos de construir o quadro. Para construir o quadro, isto é bem fácil. Ok? Temos de construir o quadro a partir desta reação de ionização de ácido sulfídrico. Ok? Onde nós temos aqui o início, o que reagiu, e temos aqui o equilíbrio. Nós sabemos que dão aqui a concentração inicial de ácido sulfídrico durante a reação, que é 6 vezes 10 elevado a menos 7. Não dão as concentrações dos produtos, então nós colocamos aqui 0, aqui 0. O que reagiu é só colocar o X, né? Uma vez que o ácido sulfídrico aqui está nos reagentes, é menos X, o hidrogênio está nos produtos, é mais X, aqui também é mais X. Então, para nós obtermos as concentrações no equilíbrio, é bem fácil fazer 6 vezes 10 elevado a menos 7 menos x. Aqui vamos ter geralmente x, 0 mais x dá x, aqui também x. E depois já podemos calcular a constante de ionização. Para determinar a constante de ionização, teremos o seguinte: vamos dizer, constante de ionização vai ser igual
a multiplicação das concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A constante de ionização, aqui participam essas substâncias no equilíbrio. Vamos ter, para a concentração de íons de hidrogênio, do cátion hidrogênio, que nós estamos a propor é X, e a concentração desse anião sulfeto, aqui nós teremos X, e aqui nós teremos 6 vezes 10 elevado a menos 7. Uma vez que este valor aqui, o valor de X, é menor, nós podemos ignorar. Podemos colocar da seguinte maneira. Então vamos substituir os valores. Sabemos que a constante de ionização aqui é de 10 elevado a menos 7 igual a x vezes x dá x ao quadrado. Uma vez que este valor de x aproxima-se a 1, podemos ignorar, colocar 10 elevado a menos 7. Aqui só ficou matemática, é só fazer operações matemáticas para obtermos os resultados. Teremos o seguinte aqui. Esse 6 vezes 10 elevado a menos 7 está sendo dividido cá, depois do sinal de igualdade, quando passa para antes do sinal de igualdade, passa a multiplicar, fica x ao quadrado vai ser igual a 10 elevado a menos 7 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 7. Isto aqui fica assim. X ao quadrado vai ser igual a 6. Aqui temos multiplicação da mesma base, que é 10, 10. Vamos manter a base e vamos adicionar os expoentes. Fica menos 7 vai dar menos 14. Então, isso aqui, uma vez que queremos o valor de x, que no caso aqui corresponde à concentração do cátion hidrogênio, teremos x ao quadrado, vai passar para a raiz, fica raiz de 6 vezes 10 elevado a menos 14. Esse 14 corta com esse 2 daqui. E raiz de 6 é por aí. Vamos ver, raiz de 6 dá o que aqui? Raiz de 6 é 2,4 vezes 10 elevado a menos 7 moles por litro. Essa aqui é a concentração do cátion hidrogênio. É a concentração do cátion hidrogênio. Sem perder tempo, podemos dar continuidade resolvendo aqui a pergunta número, isso aqui é número 7. A pergunta número 8. Pergunta número 8 diz o seguinte. Vamos prestar atenção aí na pergunta número 8, diz o seguinte. Considere uma solução saturada de cloreto de prata contendo um resíduo no fundo. Adicionando pequena quantidade de cloreto de sódio, qual é a modificação observada no resíduo? Aqui precisamos de montar a reação de formação de cloreto de prata, né? Uma vez que nós queremos formar o cloreto de prata, que no final vai se depositar no fundo da nossa solução, é daí que a nossa solução vai ser uma solução saturada. Essa reação é dada pela seguinte, nós temos aqui nitrato de prata. Geralmente o nitrato de prata, sendo um sal, aqui é uma reação que ocorre em solução aquosa, vai reagir com cloreto de sódio. É uma reação que se encontra no estado de equilíbrio. Geralmente vai formar aqui o cloreto de prata e vai formar aqui o nitrato de sódio, também que está em solução aquosa. A pergunta diz o seguinte: adicionando uma pequena quantidade de cloreto de sódio sólido, qual é a modificação observada no resíduo contido? É assim, nós dissemos substâncias que se encontram no estado sólido, estado líquido, não participa na constante de equilíbrio, não participam no equilíbrio, não tem nenhuma influência no equilíbrio. Aí dizem, adicionando pequena quantidade de cloreto de sódio sólido. Então aí é uma substância sólida. Uma substância sólida não vai alterar a constante de equilíbrio. Daí a opção correta para essa pergunta é a opção C. Ok? Pergunta 9. Pergunta 9 diz assim. Quando um fator... Ok, pergunta 7. Dissemos que a opção correta para a pergunta 7 é a opção D. Opção D que está certo aqui.
Pergunta número 8, a opção correta é a opção C. Pergunta 9. Quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado. Em 1888, um cientista francês, Le Chatelier, teria enunciado isso, né? O que nós chamamos de princípio de Le Chatelier, que é um princípio que, na verdade, vai explicar como os sistemas em equilíbrio agem em diferentes situações. Então, aqui também eu quero que saiba o seguinte, que os fatores que afetam o equilíbrio químico são a concentração, a pressão e a temperatura. E para ficar cada vez mais claros, você precisa saber o seguinte: quando nós aumentamos a concentração dos reagentes, o equilíbrio desloca no sentido de formação dos produtos. Ou seja, normalmente numa reação química nós temos o quê? Os reagentes do lado esquerdo e temos os produtos do lado direito. Então, quando nós aumentamos a concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca para os produtos. E se nós diminuirmos essa concentração dos produtos, o equilíbrio vai se deslocar para os produtos. A ideia aqui é contrariar o efeito do fator externo. Se nós diminuirmos a concentração dos reagentes, é obrigatório que aumentemos, no caso, a concentração dos produtos. E se nós diminuirmos a concentração dos produtos, o equilíbrio desloca-se para a direita. E se nós diminuirmos a concentração dos produtos, o equilíbrio desloca-se para o sentido de formação dos reagentes, e se diminuirmos a concentração dos reagentes, o equilíbrio desloca-se no sentido de formação dos reagentes. Um outro fator importante é a pressão. Nós dizemos que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Se nós aumentamos a pressão, diminuímos o volume. Então, se nós aumentamos a pressão do sistema, o equilíbrio vai se deslocar para onde tem menor número de moles. E se nós aumentarmos a pressão, o equilíbrio desloca-se para onde tem menor número de moles. Se nós diminuirmos a pressão, o equilíbrio desloca-se no sentido de maior número de moles. O outro fator que afeta o estado de equilíbrio é a temperatura, né? Geralmente, em reações, geralmente, quando nós aumentamos a temperatura, o sistema vai tender a diminuir aquela temperatura, a consumir essa temperatura. Uma reação que ocorre com o consumo ou absorção de calor é uma reação endotérmica. Então, quando nós aumentamos a temperatura, o equilíbrio desloca-se no sentido da reação endotérmica. E quando no sistema, no equilíbrio, diminui-se a temperatura, o equilíbrio vai tender a contrariar. Para contrariar, o equilíbrio vai tender a libertar o calor. Uma reação de libertação é uma reação exotérmica. Então, vamos para a pergunta número 9. Diz o seguinte: de acordo com este princípio, numa reação exotérmica, em que os reagentes estão no estado sólido, okay? Nós temos aqui para a pergunta número 9. Pergunta número 9, temos os reagentes que se encontram no estado sólido e os produtos se encontram no estado gasoso, é o que o exercício diz. Vamos ler as afirmações aqui. Aumentando-se a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos. Lembrando que as substâncias que se encontram no estado sólido e também no estado líquido não participam durante o equilíbrio químico. Ou seja, dizem que os reagentes estão no estado sólido. Uma vez que esses reagentes não vão participar porque se encontram no estado sólido, não podemos dizer que o número de moles aqui nos reagentes é 0. E o número de moles aqui nos produtos é N. Temos alguma coisa nos produtos porque se encontra no estado gasoso.
Então, a linha A diz assim, aumentando-se a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos. Nós dissemos que quando aumentamos a pressão, o equilíbrio desloca-se para onde temos o menor número de moles. Então, analisando aqui, entre N número de moles, que pode ser qualquer valor, e zero número de moles, conseguimos ver que onde tem menor número de moles é cá nos reagentes. Então, o equilíbrio vai tender a deslocar para os reagentes. Então, essa afirmação está errada. A linha B, aumentando-se a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos. Ok? Quando nós aqui, como descobrir que esta reação é uma reação, nós temos aqui os reagentes estão no estado sólido, os produtos estão no estado gasoso. Geralmente, a passagem de uma substância do estado sólido para o estado gasoso chama-se sublimação direta. Chama-se sublimação direta. Quando uma substância sofre um processo de sublimação, é porque perdeu calor, é porque a temperatura ali diminuiu. Então, a afirmação da linha B é o mesmo que dizer se aumentando a temperatura no sistema que perdeu o calor, o que vai acontecer com o equilíbrio. Então, aqui, estamos perante a uma reação em que os reagentes vão perder calor. Então, no sentido de formação dos produtos, é uma reação exotérmica. É uma reação de perda de calor, de libertação de calor. E no sentido de formação de reagentes, é uma reação endotérmica. Então, os produtos estão aqui no estado gasoso. Então, aqui é necessário ir rever conceitos como o que é um estado sólido, o que é um estado gasoso, o que é um estado líquido, também ir rever mudanças dos estados físicos que ocorrem com a matéria, para poder entender aqui. Ok? Já colocamos a nossa reação, já sabemos que essa reação é uma reação de formação dos produtos, é uma reação exotérmica, no sentido de formação dos reagentes, é uma reação endotérmica. Aumentando-se a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos. Nós sabemos que quando nós aumentamos a temperatura, o equilíbrio desloca-se no sentido da reação endotérmica. No caso aqui, o sentido da reação endotérmica é indicado a partir da seta dos produtos para os reagentes. Então, quando nós aumentamos a temperatura desse sistema, o equilíbrio vai se deslocar no sentido dos reagentes, não dos produtos, como a linha B diz. A linha B está errada. A linha C diz assim, aumentando-se a concentração dos reagentes, o equilíbrio é deslocado no sentido dos mesmos. É assim, os reagentes se encontram no estado sólido, quando nós aumentamos a concentração, não vai acontecer nada no sistema. O sistema vai permanecer constante, porque substâncias que se encontram no estado sólido, estado líquido, não tem nenhuma influência sobre o sistema. A linha D diz assim, adicionando catalisador, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos. É assim, nós dissemos, os fatores que afetam o equilíbrio químico são a concentração, a pressão e a temperatura. Os catalisadores não têm nenhuma influência no equilíbrio químico, por isso deste é errado. A linha é, aumentando-se a concentração dos produtos, está aqui a concentração dos produtos, o equilíbrio desloca-se no sentido dos reagentes. Sim, nós dissemos, está aqui, quando nós aumentamos a concentração, dos produtos, o equilíbrio desloca-se no sentido dos reagentes. Então, a opção correta para a pergunta 9 é a opção E. É a opção E. É a opção E. Pergunta 10. Que alteração de pH? Pergunta 10. Que alteração de pH de água?
que alteração de pH sofrem 10 litros de água. Sofrem 10 litros de água. O volume aqui, o volume da água é de 10 litros. Se lhe forem adicionados o número de moles de uma base, que no caso é o soluto. Então, o número de moles ali é 10 elevado a menos 2 moles. Nós temos isso. Então, aqui, o primeiro passo é determinar a concentração. Sabemos que a concentração é igual ao número de moles dividido pelo volume. A concentração vai ser igual. O número de moles aqui é 10 elevado a menos 2 moles dividido por 10 elevado a 10 litros, né? Então, aqui, nós temos divisão de mesma base, diferentes expoentes, né? Mantemos a base e subtraímos os expoentes. O expoente do numerador é menos 2, o expoente do denominador é 1, né? Então fica menos 2, menos 1, que vai dar menos 3. Assim. Então, nós sabemos que o pH da água é igual a 7. O pH da água é neutro. E se o pH da água, sabemos que a constante da água é igual a 14. Sabemos que as concentrações de hidrogênio é 7 e as concentrações de hidroxila também é 7. Aqui trata-se do hidróxido de sódio. Atenção que o hidróxido de sódio tem o anião hidroxila na sua dissociação. Então, inicialmente aqui, quando nós sabemos que pH, sabe-se que pH é igual a menos logaritmo vezes a concentração de íons de hidrogênio, pH vai ser igual. Aqui na verdade, uma vez que se trata de uma base, nem é pH, é pOH. Temos de determinar o pOH. Temos aqui pOH. pOH é igual a menos logaritmo de anião hidroxila. Já sabemos que aqui a concentração de íons hidroxila aqui é de 10. É menos logaritmo de 10 elevado a menos 3. Sempre quando estiver a calcular o pOH ou o pH vem 10 elevado a menos 3, é só esquecer tudo e considerar o expoente, né? É menos 3, mas considera como positivo. Isso aqui vai dar 3. Então aqui, se a concentração de íons hidroxila aqui é 7 e nós adicionamos a 10 litros o número de moles de 10 elevado a menos 2 moles, isto aqui vai dar 3, significa que se o pH da água é igual a 7, pH da água é igual a 7, e quando nós determinamos aqui, temos aqui o pOH, vamos determinar o pH, sabemos que pH vai ser igual a pH mais pOH, que vai dar 14. Nós queremos o pH, vamos isolar o pH, vamos ter 14 menos pOH, pH vai ser igual a 14 menos o pOH que nós determinamos aqui é igual a 3. Então, o pH vai ser igual a 14 menos 3, isso aqui vai dar 11. Se o pH da água é igual a 7 e o pH aqui é igual a 11, significa que esse pH aqui diminuiu 3 unidades, de 11 até 7. Então aí a opção correta é a opção E. Vamos dar continuidade com a pergunta número 11. Nas reações de neutralização total, o número de equivalentes gramas de ácido sulfúrico existente em 300 ml de solução 0,5 normal é igual a... Nesta pergunta, número 11, nos pede o número de equivalente grama. E quais são os dados que nos dão aqui? Nós temos o volume do ácido sulfúrico da solução, que é de 300 ml, e nos dão aqui a normalidade desta solução, que é 0,5 normal. Ok? Para poder achar aqui o número de equivalente grama, é necessário conhecermos esta fórmula que diz assim: normalidade vai ser igual
a equivalente grama dividido pelo volume. Aqui neste exercício nós estamos à procura do número de equivalente grama, temos de isolar o número de equivalente grama, vamos passar o volume para cá, o volume está sendo dividido, quando passa para cá, passa a multiplicar, então fica número de equivalente grama vai ser igual à normalidade vezes o volume. A unidade do volume no sistema internacional é dado em litros, né? Então temos de converter os 300 mililitros para litros. Para converter os 300 mililitros para litros, só temos de dividir os 300 mililitros por 1000. Isto aqui vai dar 0,3 litros. Então aqui já temos o volume, já temos a normalidade, já podemos achar sem nenhum problema o número de equivalente grama. Normalidade é 0,5 normal vezes o volume que é 0,3. O número de equivalente grama aqui neste exercício vai ser 0,15. 0,15. Vamos verificar qual é a opção que aparece 0,15. Aí onde vem 0,150, né? Então 0,15 é mesmo que dizer 0,150 sem nenhum problema. A opção correta para a pergunta número 11 é a opção B. Pergunta 11, a opção correta é a pergunta B. Podemos avançar para a pergunta número 12, que diz assim: o ácido hipocloroso. Pergunta 12. Nós temos aqui o ácido hipocloroso. É uma substância de larga aplicação no tratamento de água para o consumo. Qual deve ser o grau de dissociação desta substância numa solução? O exercício quer o grau de dissociação. Temos aqui, é alfa, e nos dão aí a molaridade. A molaridade aí é 0,1 molares. Sabendo que esta produz na solução um pH, o pH aqui é igual a 3. Aqui, de forma muito fácil, já podemos determinar o grau de dissociação para este ácido. Mas antes disso, vamos usar esta fórmula que diz assim: grau, primeiro, vamos relacionar com esta fórmula que diz assim: concentração de íons de hidrogênio vai ser igual a grau de dissociação vezes a molaridade. Vamos usar esta fórmula. Só que o exercício só nos dá a molaridade, mas não nos dá a concentração de íons de hidrogênio e a pedir o grau de dissociação. Então, para tal, nós precisamos primeiro aqui, para achar o grau de dissociação, só temos de isolar o grau de dissociação, né? Está a multiplicar com a molaridade quando passa para antes do sinal de igualdade ou para outro membro, vai passar a ser dividido. Fica grau de dissociação vai ser igual à concentração de íons de hidrogênio dividido pela molaridade. Então aqui já temos molaridade de 0,1 molares, falta-nos a concentração de íons hidrogênio. Então nós já temos o pH, não é? Nós sabemos que o pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons, de prótons hidrogênios. Nós temos aqui. Se nós queremos determinar aqui a concentração de íons de hidrogênio, a partir desta mesma forma, vamos dizer concentração de íons de hidrogênio vai ser igual a logaritmo da concentração de íons hidrogênio. Ou podemos fazer assim, substituindo diretamente os valores, aqui o pH é igual a 3, menos logaritmo da concentração de íons de hidrogênio. Sabemos que a base para esse logaritmo é 10 e o logaritmante é a concentração de íons de hidrogênio. Vamos aplicar aquela propriedade de logaritmo que diz assim, logaritmo na base 10, que geralmente não se coloca, onde o logaritmando, podemos dizer que a base aqui é A, o logaritmando é B, isto aqui é igual a X, né? Podemos transformar esse logaritmo numa expressão exponencial. Então, vamos ter a base elevado a X igual ao logaritmando que é B. Isto é a mesma coisa, é questão de organizar. Nós sabemos que isto aqui é mesmo que dizer menos logaritmo da concentração de íons de hidrogênio igual a 3. Temos a base aqui que é 10. Então, vamos dizer o que é? Vamos ter aqui 10 elevado a 3 igual à concentração de íons hidrogênio. Este negativo passa para o expoente, fica assim. Então, nós já determinamos aqui a concentração de íons hidrogênio. E também uma outra dica, quando nós temos um pH
pH é igual a 3, é só saber que a concentração de íons de hidrogênio para este pH é 10 elevado a menos 3. Por exemplo, se nós temos pH igual a 5, é só saber que a concentração de íons de hidrogênio é igual a 10 elevado a menos 5. Então, é questão de esquecer de levar este valor de pH, colocar como expoente elevado a 10 negativo, né? Então, nós já temos aqui. Então, a questão aqui para este exercício é substituir os valores a partir desta forma. Então, nós vamos ter o grau de dissociação vai ser igual à concentração de íons hidrogênios, aqui é 10 elevado a menos 3, dividido pela concentração molar que o exercício nos dá, né? 0,1 é mesmo que dizer 10 elevado a menos 1. Então, vamos substituir aqui, fica 10 elevado a menos 1. Sabemos que quando nós temos divisão de mesma base, onde os expoentes são diferentes, é só passarmos a base para cima e este número, esse expoente muda de sinal. Então vai ser 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 1, não é? Temos mesmo multiplicação de mesma base, mantemos a base, adicionamos aqui os expoentes. Fica menos 3 mais 1, isto aqui vai dar menos 2. Então já temos aqui o grau de dissociação. Geralmente o exercício normalmente costuma nos pedir o grau de dissociação em percentagem. Então, para poder obter o grau de dissociação em percentagem, é só multiplicar o grau de dissociação por 100%. Por 100%, não é? Então, nós temos aqui, a percentagem de grau de dissociação vai ser igual. Nós sabemos que o grau de dissociação aqui é 10 elevado a menos 2 e 100. 100 é o mesmo que dizer 10 elevado a 2, né? Então, só vou multiplicar aqui por 10 elevado a 2. Fica grau de dissociação, vai ser igual. Aqui temos mesma base, multiplicação de mesma base, diferentes expoentes. Mantemos a base e adicionamos o expoente. Então, fica menos 2 vezes 2 vai dar 1. Qualquer número elevado a 1, sabemos. É menos 2 vezes 2 vai dar 0. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, qualquer número elevado a 0, isto aqui vai dar 1. Então, a percentagem do grau de dissociação para esta pergunta é a opção é igual a 1, né? Onde a opção correta é D. Pergunta 12, a opção correta é D. Avancemos para a pergunta número 13. A pergunta número 13 diz o seguinte: a diferença estrutural entre um ácido e uma base conjugados consiste em... Primeiro, precisamos de recordar o que são pares conjugados, ácidos e base. Quero te lembrar o seguinte, que pares conjugados, ácidos e base é o conjunto de ácido ou de uma base que podem transformar-se um no outro por perca ou ganho de prótons. Atenção em que os pares conjugados ácido-base são formados a partir de reações que são acompanhadas pela perca e pelo ganho dos prótons, que são chamadas de reações proteolíticas, não é? Então aqui a diferença estrutural entre um ácido e uma base conjugados consiste em um próton. Então a opção correta para a pergunta 13 é a opção C. Avancemos para a pergunta número 14, diz o seguinte, 14. Diz assim, a fadiga muscular comum quando se executa um grande esforço físico e é causada pelo acúmulo do ácido lático nas fibras musculares do nosso organismo. Considerando que uma solução aquosa de 0,1 molares, aí vamos tirar os dados. A molaridade é 0,1 molar. E depois temos aí o grau de dissociação que está em percentagem, é 3,7%. Determina o valor da constante de acidez. Nós temos aqui o valor da constante de acidez. A fórmula que será usada aqui será esta, que diz constante de acidez vai ser igual ao grau de dissociação ao quadrado vezes a molaridade. É mais fácil aqui para resolver esse tipo de pergunta usarmos os números em notação científica para poder facilitar nos cálculos. Onde nós vamos ter aqui o 0,100, é o mesmo que dizer 1 vezes 10 elevado a menos 1. E atenção que aqui neste exercício nos dão o grau de dissociação em percentagem, enquanto para a fórmula nós não temos o grau de dissociação em percentagem. Então eu preciso converter esta percentagem num número.
Então aqui vamos ter o quê? Para converter este número de percentagem para um número normal, é só dividir isto aqui por 100. Então nós sabemos que 3,7 é o mesmo que dizer 3, isto aqui é o mesmo que dizer 0,037. O 0,037 é o mesmo que dizer 3,7 vezes 10 elevado a menos 2. Então nós temos aqui. A ideia agora para este exercício é só substituir a partir desta forma, que diz constante da acidez vai ser igual. Grau de dissociação aqui é 3,7 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, vezes a molaridade, que é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então aqui, isto aqui vai dar, constante da acidez vai ser igual a 1,369 vezes 10 elevado a menos 6. Isto é o mesmo que dizer, chega a um valor aproximado a 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Sim, a menos 4. Fica assim. Então vamos verificar qual é a opção certa para esta pergunta. A opção correta aqui é a opção B. Pergunta 14, a opção correta é a opção B. Pergunta 15. Pergunta número 15, vamos acompanhar. Diz assim, que o volume de solução, que era um volume de solução, onde dão aqui a concentração molar de ácido clorídrico, o exercício diz que é 0,1 mol por litro, que era o mesmo volume de ácido clorídrico. Aqui, neutraliza completamente 200 mililitros, onde o volume da base que será neutralizada aqui, hidróxido de potássio aqui é 200 mililitros, e dão aqui a concentração da mesma base, que é 0,5 mol por litro. 0,5 mol por litro. Existem dois caminhos para poder resolver esse tipo de exercício com sucesso. O primeiro caminho é representar a reação de neutralização entre o ácido e a base. Então vamos ter aqui ácido clorídrico a reagir com o hidróxido de potássio. Geralmente isto junta-se com a hidroxila para formar a molécula de água. Este cátion junta-se com esse anião para formar o tal sal. Aqui a proporção é de 1 para 1, podemos ver aqui a partir dos coeficientes esticométricos, é 1 para o ácido clorídrico e 1 para o hidróxido de potássio. Significa que a proporção será a mesma. Então vamos dizer 1 mol de ácido clorídrico está para 1 mol de hidróxido de potássio. Então nós podemos usar aquela fórmula que relaciona duas soluções com solutos diferentes, que diz assim, sabemos que vamos ter aqui, uma vez que a reação de neutralização entre este ácido e esta base, vamos ter aqui molaridade do ácido vezes o volume do ácido vai ser igual à molaridade da base vezes o volume da base. O exercício nos pede aqui o volume do ácido. Então, uma vez que nós queremos determinar o volume do ácido, vamos ter o volume do ácido vai ser igual à molaridade da base vezes o volume da base dividido pela molaridade do próprio ácido. O volume do ácido vai ser igual. Sabemos que a molaridade aqui da base é 200 mililitros vezes o volume da base aqui, que no caso é, a molaridade da base aqui é 0,5 mol por litro vezes o volume da base, que é 200 mililitros, dividido pela concentração do ácido, que é 0,1 mol por litro. Isto aqui calculando isto, 0,5 vezes 200 vai dar 100, 100 dividido por 0,1 vai dar mililitros de ácido clorídrico serão necessários para poder neutralizar a base, que no caso é o hidróxido de potássio. Temos uma outra maneira de fazer isto de forma fácil, sempre quando nós temos um exercício de diluição, onde os solutos são diferentes, podemos usar esta fórmula que diz assim, molaridade do ácido vezes volume do ácido vezes
o número de hidrogênios ionizáveis é igual à molaridade da base vezes o volume da base vezes o número de hidroxilas dissociadas. Temos aquela fórmula. É aquela que nós vamos usar. O ácido em causa aqui para este exercício é o ácido clorídrico. E a base em causa é o hidróxido de potássio. E nós aqui, uma vez que queremos o volume do ácido, é só substituir aqui. Então vamos dizer volume do ácido vai ser igual à molaridade da base vezes volume da base vezes o número de hidroxilas dissociadas dividido pela molaridade do ácido vezes volume de hidrogênios ionizáveis. Volume do ácido vai ser igual. A molaridade aqui da base para esta pergunta é de, já temos aqui, é 0,5 mol por litro, vezes o volume da base, que é 200 mililitros, vezes o número de hidroxilas que são libertadas durante a dissociação desta base. O hidróxido de potássio na dissociação vai libertar apenas uma hidroxila. Então multiplicamos por 1 dividido pela molaridade do ácido, que é 0,1 mol por litro, vezes o número de hidrogênios ionizáveis a partir de ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai libertar apenas um próton de hidrogênio. Então multiplicamos aqui por 1. O volume do ácido vai ser igual. Atenção que isto aqui é o mesmo que está aqui, não é? Isto aqui vai dar mililitros. Então tem duas maneiras para resolver esse tipo de pergunta. Então aí a opção correta para a pergunta número 15 é a opção E. Podemos avançar para a pergunta 16. Diz o seguinte: sabendo que a solubilidade, pergunta 16, a solubilidade de brometo de chumbo, é 1,32 vezes 10 elevado a menos 2. O valor do seu produto de solubilidade. Quero um produto de solubilidade para esta pergunta. Para nós podermos determinar com sucesso o produto de solubilidade, é necessário escrever pressão ou a reação de dissociação do sal em causa. No caso, o sal em causa para esta pergunta é o brometo de chumbo. Então vamos ter aqui brometo de chumbo, vamos dissociar. A carga de chumbo aqui é 2, conseguimos ver pelo índice de bromo. E a carga do brometo é um anião, tem carga negativa, conseguimos ver pelo índice do chumbo aqui, que é 1. Só que aqui na dissociação há libertação de 2 bromos, então fica assim. Então, para determinar aqui o produto de solubilidade, vamos dizer produto de solubilidade, constante do produto de solubilidade vai ser igual à concentração chumbo vezes a concentração do anião brometo elevado a 2. Então, o produto de solubilidade vai ser igual. Aqui, dando continuidade, eu só substituir os valores. Já sabemos que o produto de solubilidade ali é 1,32 vezes 10 elevado a menos 2. Isto aqui, abrir parênteses, fica 1,32 vezes 10 elevado a menos 2. Isto aqui, produto de solubilidade, vai ser igual a 9,20 vezes 10 elevado a menos 6. Então, aí, para esta pergunta número 16, a opção correta é a opção C. É a opção correta. É C. Pergunta 17, vamos avançar. Diz o seguinte: adicionou-se à água 1,15 gramas de ácido metanóico. Então, aqui nessa pergunta, tirando os dados, já dão o quê? Já nos dão a massa de ácido metanóico, que é 1,15 gramas. Até completar 500 mililitros de solução. O volume da solução é de 500 mililitros. Considerando que nessa concentração o grau de ionização desse ácido é de 2%. O grau de ionização é de 2%. Ok? Então o pOH da solução, querem o pOH para esta pergunta. Primeiramente aqui, para nós determinarmos o pOH, no caso trata-se de um ácido, primeiro precisamos de determinar a concentração de íons hidrogênio. E depois de determinarmos a concentração de íons hidrogênio, já podemos determinar o pH e, consequentemente, podemos determinar o pOH. Então vamos determinar primeiro a concentração deste ácido.
Sabemos que temos essa forma que diz assim, molaridade vai ser igual à massa do soluto dividido pela massa molar do mesmo soluto vezes o volume. Molaridade vai ser igual. A massa do soluto aqui nesse exercício é 1,15 gramas dividido pela massa molar. O exercício nos dá a massa molar do ácido metanoico. A massa molar do ácido metanoico é 46 gramas por mol. Então fica aqui 46 gramas por mol, vezes o volume, no caso da solução. O volume aqui está em mililitros, devemos converter para litro. Então é só dividir o 500 por mil, isso aqui vai dar 0,5 litros. 0,5. Molaridade vai ser igual. Aqui a molaridade vai ser igual a 0,05 mol por litro. Isto aqui é mesmo dizer 5 vezes 10 elevado a menos 2. Agora já podemos determinar a concentração de íons de hidrogênio. Fica a concentração de íons de hidrogênio vai ser igual a grau de dissociação vezes a molaridade. Concentração de íons de hidrogênio vai ser igual. O grau de dissociação aqui aparece em percentagem. Grau de ionização, devemos dividir isto aqui por 1000. Dividimos por 1000, isto aqui vai dar 0,02. Então fica aqui 0,02 vezes a molaridade, que no caso aqui é adição 0,02, é mesmo que dizer 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então isto aqui fica 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2. Isto aqui fica grau, concentração de íons de hidrogênio, já mesmo que dizer 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, para o pH, sabemos que pH é igual a menos logaritmo da concentração de íons de hidrogênio. pH vai ser igual menos logaritmo de 1 vezes 10 elevado a menos 3. pH aqui sempre vai dar 3. Depois, uma vez que nós queremos o pH, podemos relacionar aquela fórmula que diz o seguinte: pH mais pOH vai dar a 14. Então, nós queremos o pOH, pOH vai ser igual a 14 menos pH. pOH vai ser igual a 14 menos 3, pOH vai ser igual a 11. Então, para esta pergunta, a opção correta é a opção E. Pergunta 17, a opção correta é E. Dando continuidade, vamos para a pergunta número 18. Espero que esteja a perceber a resolução do exame e ainda espero que esteja a passar para o caderno a resolução do próprio exame, ok? Vamos lá. Pergunta 18 diz o seguinte. Pergunta 18 diz o seguinte. O hidróxido de magnésio é uma base fraca, pouco solúvel em água, apresentando constante de produto de solubilidade. Ou seja, o produto de solubilidade para esta base é 4 vezes 10 elevado a menos 12. Uma suspensão dessa base em água é conhecida comercialmente como leite de magnésia, sendo comumente usada no tratamento da acidez no estômago. Então aí querem a solubilidade. Querem a solubilidade desta base. Primeiro, devemos escrever a expressão da constante de equilíbrio dessa substância. Então, vamos ter aqui, vamos dissociar este sal. Então, vamos ter hidróxido de magnésio. Sabemos que aqui a carga do magnésio é 2 positivo e a hidroxila é OH negativo. E 2, são 2 hidroxilas aqui libertadas, né? Então, aqui fica assim. Sabemos que Kp vai ser igual aqui S, que é solubilidade, vezes 2 vezes solubilidade elevado a 2. Por isso aqui ver expoente. Kp vai ser igual. Isto aqui tudo vai dar 4 solubilidade ao cubo. 4 solubilidade ao cubo. Então, isto aqui fica... Já sabemos, queremos a solubilidade, temos que isolar a solubilidade. Fica produto de solubilidade dividido por 4. 4 está a multiplicar a solubilidade, quando passa para cá passa a ser dividido. Fica a solubilidade ao cubo. Isto aqui é o mesmo que dizer transformar em raiz essa solubilidade, né? O produto de solubilidade ali é
4 vezes 10 elevado a menos 12 dividido por 4 igual à solubilidade. 4 com 4 vai embora, 12 com 3 vai embora. Isso aqui fica 1 vezes 10 elevado a menos 4, solubilidade. Então já determinamos aqui a solubilidade, no caso de hidróxido de magnésio, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4, que é a opção A. Pergunta 19. Pergunta 19. Diz o seguinte, vamos lá tirar os dados para a pergunta 19. Diz o seguinte, misturam 200 ml de uma solução de ácido iódico de 4 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Então, o volume aqui do ácido iódico é de 200 ml, onde a molaridade, que é a concentração de ácido iódico, é de 4 vezes 10 elevado a menos 3 molares, com igual volume de solução de hidróxido de bário. O volume é o mesmo de hidróxido de bário, então o volume de hidróxido de bário vai ser 200 mililitros. E depois a concentração de hidróxido de bário, a concentração de bário ali é de 0,03 molares. 0,03 molares, que é o mesmo que dizer 3 vezes 10 elevado a menos 3. Primeiramente aqui, sabendo que o produto de solubilidade, no caso aqui de iodato de bário, que está aqui a fórmula de iodato de bário, o produto de solubilidade aqui é 1,57 vezes 10 elevado a menos 9. Diz assim, preveja a formação do precipitado de iodato de bário. Eu quero dar algumas dicas aqui. Primeiro passo, você precisa saber o seguinte. Primeiro passo para essa pergunta, né? Precisa de saber o que acontece na relação do produto iônico com o produto de solubilidade. É assim, quando o produto iônico é maior que o produto de solubilidade, diz-se que há formação do precipitado. A formação do precipitado. E quando o produto iônico é igual ao produto de solubilidade, diz-se que a solução é saturada. Solução saturada. Se a solução é saturada, não há formação do precipitado. Não há formação do precipitado. Não há formação do precipitado. E também quando o produto iônico é menor que o produto de solubilidade, diz que a solução é insaturada. Solução insaturada. Se a solução é insaturada, não há formação do precipitado. Ok? Nós temos aqui. E depois, o segundo passo aqui, precisamos de calcular o número de moles de cada substância na mistura. O segundo passo. Calcular o número de moles de cada substância na mistura. De cada substância na mistura. Então, vamos determinar o número de moles primeiro para o hidróxido de bário, depois determinamos também para o ácido iódico. Não, para o ácido iódico, sabemos que concentração é igual ao número de moles dividido pelo volume. Aqui nós precisamos determinar o número de moles. Então, vamos ter o seguinte. O número de moles vai ser igual à concentração vezes o volume. O número de moles vai ser igual. A concentração para o ácido iódico, nós sabemos que é 4 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro, vezes o volume. O volume é dado aqui em mililitros. Vamos converter para litros. Para converter o volume para litros, eu preciso dividir este número por 1000. Isso aqui vai dar 0,2 litros. Aqui também é 0,2 litros. Então, aqui vamos ter 0,2 é mesmo que dizer 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, fica 2 vezes 10 elevado a menos 1 litro. Litro com litro vai embora, fica aqui 4 vezes 2 vai dar
8. 8 e 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 1 vai dar 10 elevado a menos 4 moles. Ok? Agora vamos determinar o número de moles para outra substância, que no caso aqui é o hidróxido de bário. Então teremos o que aqui? Sabemos que o número de moles vai ser igual à concentração vezes volume. A concentração para o hidróxido de bário está aqui, é 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes o volume, que é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, o número de moles aqui vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 4. A menos 4 moles. O terceiro passo aqui é calcular a concentração de cada substância na mistura. Terceiro passo. Calcular a concentração de cada substância na mistura. Na mistura. Então, vamos primeiro para o ácido iódico. Para o ácido iódico. Para o ácido iódico nós teremos, concentração vai ser igual. Atenção que aqui é mistura de dois solutos diferentes, né? Se é mistura de dois solutos diferentes e o solvente é o mesmo, o volume final vai ser volume 1 mais volume 2. O volume final aqui vai ser, o volume 1 é 0,2 litros, mas o volume 2 também é 0,2 litros, porque é mistura de dois solutos com o mesmo volume. Isso aqui vai dar 0,4 litros. Então aqui a concentração para o ácido iódico é número de moles dividido pelo volume. Número de moles para o ácido iódico já determinamos aqui, é 8 vezes 10 elevado a menos 4 moles. Dividido pelo volume. O volume aqui é mesmo que dizer 4 vezes 10 elevado a menos 1. Então fica 4 vezes 10 elevado a menos 1 litro. Isto aqui, a concentração para o ácido iódico vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 moles por litro. E agora vamos determinar a concentração do hidróxido de bário. Para o hidróxido de bário, teremos, concentração vai ser igual ao número de moles dividido pelo volume. Aqui, para o hidróxido de bário, já determinamos o número de moles, que é 6 vezes 10 elevado a menos 4 moles, dividido pelo volume da toda a solução, depois de ter ocorrido a mistura, que é 4 vezes 10 elevado a menos 1 litro. Isto aqui vai dar por aí 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 moles. O exercício não nos pede a concentração nem de ácido iódico, nem do hidróxido de bário, mas nos pede se há formação de precipitado a partir do iodato de bário que vai se formar. Então aqui, vou apagando aqui, vou escrever a reação de dissociação deste ácido para o ácido iódico. A reação de dissociação de ácido iódico está aqui, liberta um hidrogênio e vai libertar o anião iodato. Aqui nós conseguimos ver o seguinte, que a proporção é de 1 para 1. Então vamos ter 1 mol, está para 1 mol de hidrogênio, está para 1 mol de iodato. Então isso permite-nos concluir o que? Que a concentração de ácido iodídico, após ter ocorrido a mistura, é igual à concentração do iodato, do anião. Se a concentração de ácido iódico é ácido iódico, a concentração de ácido iódico é, por aí, 2 vezes 10 elevado a menos 3 moles por litro. Então, a concentração de iodato também vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3 moles por litro. Vamos fazer a mesma coisa para outra substância que foi misturada nesta solução, que no caso é hidróxido de bário. Então, teremos aqui para o hidróxido de bário. O hidróxido de bário vai sofrer aqui a dissociação, vai libertar 2 cations. O cation aqui vai ter carga 2 mais para o bário, que é este 2 aqui, que é o índice, e vai libertar 2 hidroxilas. Então aqui nós conseguimos que 1 mol de hidróxido de bário está para 1 mol do cation bário e 2 moles da hidroxila. Então, se a concentração de hidróxido de bário é 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 moles por litro aqui, e a proporção na reação de dissociação da mesma base
entre hidróxido de bário e o cátion bário é de 1 para 1, então as concentrações aqui são equivalentes. Significa que a concentração do cátion bário é igual à concentração de hidróxido de bário. Então, significa que a concentração de hidróxido de bário aqui é de, por aí, 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 mole por litro. E por fim, já temos aqui esta parte, já podemos determinar o produto iônico do iodato de bário. Para determinar o produto iônico, vamos ter iodato de bário está aqui. Vamos dissociar. Então, o produto iônico vai ser igual à concentração de bário vezes a concentração de iodato ao quadrado, que são, liberta-se dois iodatos aí, então eu só substituo os valores. Para a concentração de bário, já calculamos aqui que é 1,5 vezes 10 elevado a menos 3, e a concentração de iodato aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Isto aqui, calculando aqui o produto iônico, aqui vai dar por aí 6 vezes 10 elevado a menos 9. Então, nós temos aqui o produto iônico, que é 6 vezes 10 elevado a menos 9, e o produto de solubilidade que o exercício nos dá é de por aí 1,57 vezes 10 elevado a menos 9. Conseguimos ver que este valor aqui, o produto iônico é maior que o produto de solubilidade, logo a formação do precipitado. Se há a formação do precipitado, a opção certa aqui é a opção A. 19 é a opção A. 20. A concentração molar de uma solução que foi preparada, querem a concentração molar, a molaridade, foi preparada dissolvendo-se 18 gramas. Destacar 18 gramas de glicose. A massa de glicose aqui é 18 gramas. De glicose é água suficiente para produzir 2 litros de solução. Nos dá um volume desta solução que é 2 litros. E nos dão aqui a massa molar de glicose, que no caso aqui é 180 gramas por mol. Não quer a molaridade, é só colocar aquela fórmula que vai relacionar a massa molar e o volume. Molaridade sabemos que é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Molaridade vai ser igual. A massa sabemos que é 18 gramas, dividido pela massa molar, que é 180 gramas por mol, vezes o volume, que no caso é 2 litros. Isto aqui, molaridade aqui vai ser igual, para esta pergunta, molaridade vai ser igual a 0,05 mol por litro. 0,05 mol por litro. Então a opção correta é a opção D. Pergunta 20, a opção correta é D. Avancemos para a pergunta. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.